aí, será quem vai ganhar a guerra na Ucrânia, né? Depois do ataque terrorista do Hamas e da reação terrorista de Israel, a guerra no Oriente Médio, ela fez com que a Ucrânia, toda a situação ficasse um pouco em segundo plano, né? A gente tem ouvido falar muito menos de Ucrânia, das situações, o Volodymyr Zelensky, que estava na mídia o tempo todo, agora já não está mais, e a guerra na Ucrânia não foi resolvida, ela simplesmente não está mais na mídia, assim como a guerra da Síria, assim como a guerra no Iêmen e vários outros conflitos no mundo. A guerra na Ucrânia, ela ficou muito tempo na mídia no início da guerra, 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente via reportagens e reportagens sobre os milhões de imigrantes ucranianos que foram para a Polônia, foram para a Alemanha, foram para a Europa como um todo, até veio gente para o Brasil também. Enfim, essa migração ela não parou, né? A Ucrânia continua uma situação terrível. Imagina um país sendo atacado por um vizinho que é muito mais forte. A Ucrânia, até o momento, vem conseguindo se defender, né? O que não quer dizer que ela não perdeu territórios, ela consegue se defender, ela está tendo muita ajuda militar dos Estados Unidos, da União Europeia e tudo mais. Mas a guerra, a verdade, a guerra chegou a um ponto que ela não atende a nenhum dos dois lados. Pelo lado russo, o Putin, com a justificativa de que temia que a Ucrânia aderisse à OTAN e isso deixasse a Rússia cercada. A OTAN é uma aliança militar. Então, como é que a Rússia fez? Para a Ucrânia não entrar na OTAN, a Rússia invadiu a Ucrânia, ou seja, a Rússia deu motivos para ser a Ucrânia no final da vida quiser entrar na OTAN, porque a Ucrânia foi atacada por um vizinho muito mais forte, um vizinho que, inclusive, tinha se comprometido com a defesa ucraniana a partir do final da União Soviética, né? A Ucrânia era parte da União Soviética, a Ucrânia e outros países da ex-União Soviética cederam o seu arsenal nuclear para a Rússia, porque foi uma demanda internacional, se temia, né, que os espólios nucleares da União Soviética eles ficassem muito divididos e ficassem em mãos de ditadores. Então, os países assinaram um acordo em que a Rússia se responsabilizou pela defesa deles e eles entregaram o arsenal nuclear. Foi o caso da Ucrânia. A Ucrânia se arrependeu disso, provavelmente porque a Rússia invadiu. Só que o Putin esperava que ele fosse ter uma vitória tão fácil como ele teve em 2014, quando da anexação da Crimeia. A Crimeia é uma península que está no território ucraniano, mas ela tem uma ponta muito próxima ao território russo, que é ali no Mar Negro, né? Tanto que a Rússia construiu uma ponte e a Rússia ocupou a Crimeia sem muitos problemas. Só que a Ucrânia não foi assim. A Rússia cismou de que depois da Crimeia tinha que ocupar as regiões do leste do país, que são regiões que têm bastante população russa, as regiões de Donbas, por exemplo, onde tem a cidade de Donetsk, né? Quem acompanha futebol já ouviu falar bastante por causa do Shakhtar Donetsk. E além de Donbas, tem outras regiões ali do leste da Ucrânia que a Rússia não só queria, como está ocupando. Claro que a Ucrânia reagiu, a Rússia achou que fosse chegar a Kiev, capital da Ucrânia, nos primeiros dias, que fosse depor o governo, que fosse fazer como quis, mas a Ucrânia teve o suporte da União Europeia, a Ucrânia teve o suporte dos Estados Unidos, teve e continua tendo, e a Ucrânia conseguiu não apenas se defender, como em alguns contra-ataques conseguiu recuperar algumas terras que tinham sido conquistadas pelos russos. Ou seja, o conflito deu uma estagnada, o que não significa que não existem bombardeios, o que não significa que não existam ataques, mas o conflito ele não está pendendo ainda para nenhum lado. Só que a Ucrânia está perdendo, né? Porque já está perdendo, porque está uma guerra no seu país, né? Beleza, como se estivesse invadindo sua casa. Assim, o cara ocupou a sala, você ainda está no quarto, mas de vez em quando ele quebra um copo teu, enfim, continua morrendo gente, a infraestrutura da Ucrânia está indo para o limbo. E, então, em termos de derrota, a Ucrânia já perdeu na guerra. Mesmo que ela reconquiste os territórios, a verdade é que ela vai voltar à situação como estava antes do conflito, sendo que tem o seu país destruído. Por outro lado, o Putin também teve uma guerra de desgaste, que é algo que ele não esperava. O Putin esperava uma vitória fácil, uma vitória simples, uma vitória rápida. Isso não aconteceu. Ele já perdeu 7 altos generais. Já teve aquela problemática toda com o Grupo Wagner, que acho que vocês acompanharam. O Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, né? Mercenários são soldados contratados para a guerra, não são soldados do país envolvido. E essa milícia, né? Ela se revoltou contra o governo do Putin, atacou as instalações, enfim. E daqui a pouco, 2 meses depois, num acidente de avião, o comandante do Grupo Wagner morreu. E é o fim que dá a todo mundo que
que questiona o Putin, né? O Putin é um ditador, né? Ele corroeu bastante a democracia russa. E os ditadores tomam resoluções absolutistas, né? Não significa que o povo russo concorde com a guerra, não significa que a opinião pública na Rússia concorde com a guerra, mas o Putin quis invadir até porque ele achou que fosse uma guerra rápida e não está sendo. Então o Putin já tem uma situação desgastada, a guerra não foi do jeito que ele quis, ele está gastando muito dinheiro. Por outro lado, as sanções, né, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, elas continuam, mas até porque o Putin não desistiu da guerra, mostra que as sanções não tiveram efeito. Em geral, sanções econômicas afetam o povo, as elites mesmo, elas conseguem sobreviver, elas conseguem burlar, elas têm conta no exterior, elas dão um jeito, enfim, essas sanções econômicas em geral atingem mais a população, a população média, né, a população classe média, classe mais pobre, e a prova que não atingiu a Rússia, que a Rússia continua com os ataques à Ucrânia. Só que com a guerra no Oriente Médio, a Ucrânia saiu um pouco das manchetes, né? O que dá uma certa vantagem, porque a Rússia ela vai conseguir menos atenção da mídia quando ela fizer algum ataque, né? A mídia como um todo, né? A opinião do mundo ocidental é que a Rússia está infringindo os direitos internacionais, invadindo a Ucrânia, mas sem tanta atenção para a guerra da Ucrânia, a Rússia pode fazer lá, cometer suas estrepulias, suas atrocidades. O Volodymyr Zelensky está com cada vez mais dificuldade de conseguir dinheiro dos Estados Unidos, já foi avisado que esse dinheiro vai acabar no final do ano, ele está desesperado porque a Ucrânia precisa desse dinheiro. Lembrando que a Rússia ela conta com a tecnologia do Irã, recentemente ela fez um ataque com drones iranianos, né, um ataque à Ucrânia, então a Ucrânia está sendo pressionada aqui sem o dinheiro dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente dos Estados Unidos. A Ucrânia não tem condições de rivalizar com o exército russo, que é maior, mais forte, mais poderoso, com mais armas. Então nós chegamos a um ponto em que as sanções falharam, porque a guerra continua, a ajuda dos Estados Unidos também falhou, porque a Ucrânia está se defendendo, mas a ajuda provavelmente vai acabar. Essa semana o Zelensky, inclusive, estava nos Estados Unidos tentando conseguir mais ajuda no Congresso, mas está cada vez mais difícil, gente. O americano não quer se envolver na guerra dos outros, mais que se tenha empatia com a Ucrânia, vamos dizer assim, é uma guerra dos ucranianos. Então é complicado para o povo americano, para qualquer povo continuar pagando, né? E isso se sustenta nos primeiros meses, enquanto está na mídia, enquanto a gente está vendo as cenas lá, daqui a pouco isso cai no esquecimento, as pessoas já não querem mais. E com a guerra no Oriente Médio, a Ucrânia deixou de ser a prioridade internacional. Para o Putin, é uma guerra de desgaste, ele já perdeu muitos equipamentos, muitos generais, já teve essa revolta do grupo Wagner, mas assim, ele conseguiu ocupar as regiões que ele queria, chegou até a promover um referendo nessas regiões, a mesma coisa que ele fez na Crimeia, né, para dar um verniz de legitimidade à ocupação. A Ucrânia gostaria de reconquistar essas regiões, são regiões ricas em carvão, por exemplo, são regiões economicamente importantes, com populações importantes, cidades importantes como Kharkiv, Donetsk, estão nessas regiões, mas cada vez mais a Rússia vai se consolidando, a Ucrânia pode até reconquistar outras áreas, né? A Rússia, por exemplo, ela quer criar uma passagem terrestre entre essas regiões, né, que fazem já fronteira com a Rússia, e a Península da Crimeia. A Península da Crimeia, que a Rússia conquistou, não faz fronteira com a Rússia. A Rússia precisou de uma ponte para ligar a Península da Crimeia ao restante do território russo. Mas agora a Rússia quer criar uma passagem terrestre, né, na costa ali do Mar Negro, entre esses territórios, Donbass, por exemplo, e a Península da Crimeia. A Ucrânia pode até não deixar essa ponte de terra, né, ser feita, mas dificilmente a Ucrânia vai reconquistar militarmente e diplomaticamente também duvido esses territórios que a Rússia conquistou. Acho que quem vai ganhar a guerra da Ucrânia, por um lado, eu acho que vai ser a Rússia, porque a Rússia vai ficar com os territórios que ela anexou. Acho que ninguém vai conseguir tirar esses territórios da Rússia. As sanções ela já está enfrentando, a ONU já não tem, entre aspas, o poder que tinha, se é que algum dia teve algum poder maior, enfim, os países fazem mais ou menos o que querem. Então, eu acho que a Rússia não vai devolver esses territórios, eu acho que a Ucrânia vai perder esses territórios e ainda vai se dar satisfeita por não perder o território todo. É esse meu prognóstico. Vocês concordam? Vocês discordam? Guerra como essa você infelizmente nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.